Mais preparação para o ministério. Desde a primeira parte de junho de 2000 a dezembro de 2000, o Senhor mostrou-me muitas visões repetidas. Simultaneamente vieram muitas unções especiais junto com vários movimentos de mãos. Frequentemente, o movimento das minhas mãos incluía tocar repetidamente nos meus olhos. O Senhor também me mostrava muitas vezes lindas pedras preciosas e ensinava-me de uma maneira fácil, passo a passo. Cada um dos seus ensinos é muito importante para mim. Sinto como se ele me despertasse a cada dia. De cada vez que faço algo errado ou digo palavras ímpias, sem me aperceber, o Senhor imediatamente me chama a atenção para isso, para que eu não volte a repetir o erro. Sei que nunca poderei aprender demais com ele, mas estou a fazer o meu melhor para aprender tudo o que posso e segui-lo em todos os seus caminhos. Se não posso falar sobre o meu Senhor, nem ler as suas palavras, fico muito triste. Parece que muitas pessoas não querem estar perto de mim, se não forem como eu. Mesmo muitos cristãos cheios do Espírito não querem estar sempre a falar de Jesus. No entanto, para mim, ele vem sempre em primeiro lugar, todos os momentos desde que acordo. Mesmo quando vou às compras, eu falo de Jesus aos outros. Nunca me sinto sozinha nem preciso da companhia de outras pessoas, porque há tanta coisa para apreciar a cada dia no Senhor. Para mim, as suas palavras são mais doces do que o mel. Se eu passar metade do dia com alguém sem que Deus seja o centro da nossa conversa, sinto que desperdicei o meu tempo. Sinto uma enorme urgência relacionada com tudo o que tem a ver com Deus, porque sei que o seu regresso para nós, para nos vir buscar, está muito para breve. Por vezes o poder da unção nas minhas mãos e braços é tão forte que sinto que as minhas mãos quase se partem. Num domingo de manhã, as minhas mãos tocaram 36 vezes nos meus olhos, e antes de cada um desses toques, as minhas mãos fizeram 7 movimentos bizarros e diferentes. Todos os domingos de manhã eu tenho de orar, passando pelo menos 2 horas com o Senhor. Antes de ir para a igreja, estou pronta para a dança dos milagres. Nunca olho para o tempo, mas ele sempre me liberta. Há tempo para que eu esteja pronta para ir à igreja. O nosso Senhor conhece tudo a nosso respeito e promete suprir todas as nossas necessidades. Por vezes o meu corpo fica tão fraco enquanto estou na presença do Senhor que me deito no chão diante dele. Quando isto acontece, sempre louvo o Pai e me humilho diante dele. É somente depois de eu terminar esse tempo de oração, em nome de Jesus, que eu consigo levantar o meu rosto. Todos os domingos de manhã eu choro na presença do Senhor. Isso geralmente acontece enquanto eu estou a orar no templo, 30 minutos antes do louvor a começar. As minhas lágrimas capacitam-me a me humilhar diante dele, enquanto lhe agradeço e lhe expresso o meu amor. Durante cada uma das sessões de oração, de 30 minutos antes de começar a dança que opera milagres, eu contemplo a presença do Senhor que no púlpito quer na parte da frente da igreja, ao nível das cadeiras. Ele sempre fala comigo durante aproximadamente 10 minutos antes da dança. É por isso que sempre choro e que outras vezes me rio. Jejuar não fazia parte da minha vida cristã até que comecei a receber revelações do céu. A dada altura, durante esse período, eu quis jejuar durante 3 dias. Mas ao segundo dia o meu corpo estava tão fraco que eu mal podia andar. Por isso o Senhor disse para parar. Ele disse: Não precisas de jejuar para me mostrar o quanto aprecias as minhas bênçãos na tua vida, porque sempre conheço o teu coração. Mesmo assim, eu ainda queria jejuar todos os domingos para o Senhor, só para lhe mostrar que o respeito e o honro por aquilo que ele fez por nós. E eu queria sacrificar algo para ele, por isso eu contei ao meu marido sobre isso. Eu queria jejuar desde o jantar de sábado até o jantar de domingo. Isso daria 24 horas de jejum por semana. O Roger disse-me que queria participar no jejum comigo, por isso temos estado a jejuar desta forma desde essa altura. Durante esses jejuns bebo apenas água e o Roger bebe café. Esforçamo-nos para que cada domingo seja verdadeiramente o dia do Senhor, de manhã até a noite. O Senhor disse-me que depois de ele iniciar o meu ministério, devemos parar com o jejum. Ele disse: Vais precisar de força para me servir. Ele sabe sempre o que é melhor para nós. Só sei que quão importante é para nós passarmos cada minuto do nosso tempo com o Senhor.
aos domingos, em vez de irmos às compras ou comer fora e ficarmos rodeados de pessoas que não são crentes. No entanto, se tivermos a oportunidade de pregar o Evangelho, o caso muda de figura. A minha cura. Antes de conhecer o meu Senhor Jesus, eu tinha alguns problemas emocionais e físicos. Ao fim de cerca de 2 meses de assistência na igreja, todos os problemas emocionais que eu tinha experimentado antes foram curados e apagados. Por exemplo, por muito zangada que eu fique, já não consigo pronunciar palavras más. Essa mudança surpreendeu-me porque nem sequer pedi essa cura, nem nessa altura sabia que Deus poderia operar essa mudança. Foi nessa altura que pedi ao Senhor para curar os meus problemas físicos, e Ele fê-lo aos poucos. Ao olhar agora para trás, vejo como pecava, conscientemente ou não, por isso Ele não me podia curar rapidamente. Agora compreendo plenamente que, em muitos casos, o pecado traz a doença. Sou cristã desde março de 1992. Fui ao médico apenas 2 ou 3 vezes depois disso, para revisões médicas, mas fui ao dentista muitas vezes. Quando compreendi que o Senhor Jesus levou 39 chicotadas pela nossa cura, eu submeti todas as minhas doenças a Ele. Às vezes tenho dores, mas Ele sempre me cura. Por vezes cura-me instantaneamente, outras leva algum tempo. Seja qual for o caso, aprendi que nada é impossível para o nosso Senhor. Sou totalmente dependente dele, porque sei que ele tomará conta de mim. Uma vez, há 5 anos atrás, tinha a garganta muito inflamada. Durante 2 noites não conseguia dormir por causa das dores, mas não queria tomar medicamentos nem ir ao médico. Cada vez que eu engolia, tinha dores quase insuportáveis. A cada dor eu pensava nas pisaduras que Jesus tinha suportado por mim, e clamei tanto a Ele, entendendo plenamente que a minha dor não se podia comparar com o que Ele tinha passado em meu lugar. Em comparação, a minha dor não era nada. Senti que tinha sido crucificada com Ele. Desde essa maravilhosa revelação e experiência de cura, sempre que me constipo, nunca dura mais de 1 ou 2 dias, ao passo que antes durava uma semana e até um mês. Sei que o meu Senhor me concedeu muitos dons, mas até agora não tive oportunidade de ministrar a outras pessoas, exceto através do testemunho e da oração. No entanto, sei que tenho dons de cura, porque sempre que tenho alguma dor no meu corpo, coloco simplesmente as minhas mãos nesse sítio específico e fico curada. Quando faço isto, o calor vem instantaneamente ao meu corpo, e o meu ser físico fica cheio de unção e treme poderosamente. Por vezes sou curada instantaneamente e outras vezes demora mais tempo. Quando o Senhor não me cura instantaneamente, continuo a buscá-lo, até que ele me cure. O Senhor disse-me: a oração persistente é atendida por aqueles que creem na realidade e esperam ser curadas por mim. Por isso pedem continuamente até que obtêm resposta. Também me disse: a oração impaciente nunca receberá nada de mim. Aqueles que não conhecem o suficiente da palavra de Deus não podem ter fé nem paciência para receberem todas as suas promessas. Quando você não conhece a palavra de Deus e as suas promessas, não tem desejo de orar. Deus ouve e responde à oração. A primeira coisa que muitos cristãos fazem quando estão doentes é ir ao médico, em vez de expulsarem o diabo, orando ao Pai em nome de Jesus e analisando seus corações para se certificarem de que não há pecado e arrependerem-se, se necessário. No entanto, por vezes o Senhor guia-nos até ao médico. Isso aconteceu, por exemplo, numa altura em que um dos meus dentes do siso já estava a dar-me problemas há algum tempo. Durante muito tempo o Senhor não curou esse problema. Por isso perguntei-lhe por quê. Ele simplesmente dirigiu-me para ir arrancar o dente. Eu obedeci e fui imediatamente ao dentista. Ele tirou uma radiografia e arrancou o logo a seguir. Não há nada impossível para Deus, mas por vezes Ele escolhe não nos curar. É importante ouvirmos e conhecermos a voz de Deus nessas situações. No entanto, por vezes é muito difícil entender o que o Senhor quer que façamos. Ore sempre primeiro e peça-lhe direção. Então, seja qual for a decisão que vier ao seu coração, se sentir paz, ela vem de Deus.
Lembre-se sempre que Deus é paz. Se a decisão vem de Satanás, a sua mente ficará confusa. Peça sempre ao Senhor quando quer ou precisa de alguma coisa. Ele fica feliz por ajudar aqueles que confiam nele. O nosso Senhor Deus quer que os seus filhos dependam totalmente dele. Se pedir continuamente aquilo que precisa ou quer, mais cedo ou mais tarde ouvirá a sua voz, porque você estará dependente dele. É por isso que a oração persistente sempre será atendida. Algumas pessoas que não conseguem ouvir a voz de Deus pensam que é porque ele não está a ouvi-las ou não quer responder às suas orações. No princípio da minha caminhada cristã, eu não sabia como orar, nem nunca tinha ouvido a sua voz. Mas eu era muito persistente na oração e cria que eu ia receber o que ele tinha pedido. Durante os últimos 2 anos, quase todas as minhas orações foram respondidas. Agora, eu e o Senhor estamos sempre a conversar, em todo lado, mas algumas orações levam mais tempo a ser respondidas. Creio que Deus responderá, em primeiro lugar, as orações das pessoas salvas que são obedientes e cujos corações estão limpos e andam em intimidade com Ele. Quando me converti, mesmo não sabendo como orar, orava muitas vezes por dia. Pedia as mesmas coisas vezes sem conta, como uma criança. Na altura eu precisava de tantas coisas. Cerca de 2 meses mais tarde, o Senhor começou a responder às minhas orações, uma a uma. Em resultado disso, comecei a temer a Deus com reverência e humilhei-me diante dele. Aprendi a orar com mais frequência e comecei a ler a Bíblia, embora eu não entendesse muito bem. Comecei a ter o hábito de ler a Bíblia e orar muitas vezes ao dia. O Senhor abençoou-nos continuamente mais e mais. No entanto, quanto mais ele me abençoava, mais eu o temia. Conscientemente, eu não conseguia fazer nada contra a sua vontade. Esse entendimento e compromisso levou-me a desistir das coisas do mundo que dantes eu apreciava tanto, especialmente as novelas que tinham sido a minha vida diária. Quando me decidi acerca disso, não quis voltar a assistir às novelas. Semelhantemente, eu não podia ser feliz com alguém que não tivesse a palavra de Deus dentro dele ou dela. Todos os desejos mundanos começaram a morrer muito rapidamente. Aprendi que Deus nunca nos forçará a fazer nada, mas quando queremos servi-lo e desistir de todas as coisas do mundo, então ele vem e remove todos os desejos mundanos e coloca em nós desejos puros, para que possamos andar em obediência plena a ele. A obediência total dos seus filhos é uma grande bênção para Deus. A obediência que abençoa Deus. Vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. João, capítulo 15, versículo 14. O Senhor não me permitiu fazer nenhum trabalho na igreja, nem outra coisa durante os meus anos de treinamento. Ele dizia-me continuamente para focar-me nele em preparação para o meu ministério e para continuar a orar para que as suas promessas fossem cumpridas. A presença do Espírito Santo começou a encher-me, ungir-me e a rodear-me enquanto eu dançava diante do Senhor. Ele não permitia que as minhas mãos tocassem no corpo de ninguém para orar nessas alturas de muita unção. Mesmo quando eu tentava tocar em alguém, a minha mão não obedecia. Quando eu sou ungida para dançar, ninguém tem permissão para tocar nas minhas mãos nem no meu corpo. Na realidade, anseio por pôr as mãos sobre as outras pessoas para orar por elas. No entanto, por agora, quando eu oro pelos doentes, é à distância. Durante esses tempos de intercessão, a unção vem sobre o meu corpo e eu tremo. É como se o meu corpo se tornasse um substituto para o corpo doente da pessoa por quem estou a orar. Quando isto acontece, vejo a presença do Senhor junto dessa pessoa. Isto acontece especialmente com as crianças. Creio que a razão para isto acontecer é que o Senhor quer que as minhas mãos fiquem puras, para que o Espírito Santo possa fazê-las dançar. É por isso que, quando começou o trabalho no meu corpo, descrito na segunda parte deste livro, o Senhor me disse: quando começares a dançar, as tuas mãos não podem tocar noutras mãos, nem noutras pessoas para orares por elas. A minha personalidade mudou completamente depois das revelações do céu que tive o privilégio de experimentar. Todo o meu pensamento mudou. Aquilo que antes eu desejava agora não significava nada para mim. O amor de Deus. Quem ama as coisas do mundo e a sua família mais do que ao Senhor, magoa-o e desagrada-lhe.
É importante não magoarmos o nosso Senhor Jesus. Ele disse que é magoado muitas vezes por tantos de nós. Acontece mais ou menos o mesmo conosco quando os nossos filhos nos magoam. O Senhor me deu tanto do seu amor pelos outros como eu nunca tinha experimentado antes, excluindo o amor que eu tinha pela minha família. Agora eu amo tanto as pessoas, especialmente as crianças. Cada vez que as vejo, sorrio para elas e apetece-me tocar-lhes. Sei que é o amor de Jesus dentro de mim, porque Ele ama as crianças. Agora eu também quero abraçar e tocar os outros, mesmo as pessoas que eu não conheço. Antes eu nunca quis fazer isso. Da mesma forma, o meu desejo de pregar o Evangelho de Jesus Cristo é incontrolável. Parece que não consigo evitar falar. Antes de ver o céu, eu tinha um desejo de pregar, porque queria alegrar o meu Senhor e queria ir para o céu. Agora os meus motivos para querer pregar mudaram, porque sei para onde vou. Tenho muita compaixão pelas almas perdidas. De fato, é uma paixão consumidora da minha vida. Dantes eu sentia muita compaixão pelas pessoas com deficiências que eu via na igreja. Agora já não sinto pena delas. Compreendi que elas amam mais a Jesus do que as pessoas saudáveis. Creio que o Senhor colocou um grande peso no meu coração pelas almas perdidas. Foi por isso que Ele me mostrou os meus pais e as outras pessoas no céu. Ainda choro pela minha mãe. Antes de conhecer o meu Senhor Jesus, sempre pensei que queria estar com a minha mãe depois de morrer. Naquela altura, eu pensava que íamos todos para o mesmo lugar quando morrêssemos. Eu não sabia que havia um céu e um inferno. Agora sei que ambos são reais. São tão reais como o planeta Terra. Estou muito grata porque o Senhor deu uma paciência especial ao meu marido Roger. A paciência que Roger teve comigo durante todos esses anos, acompanhando-me na minha caminhada com o Senhor, tem sido uma fonte de grande encorajamento para mim. O meu marido nunca se queixou de nada do que eu quis fazer para o Senhor. De fato, ele nunca discorda de mim sobre as coisas que têm a ver com a minha vida espiritual. Ele teme ao Senhor e ama-o mais do que a própria vida. O Senhor mantém o meu marido muito ocupado no emprego, portanto eu luto para tomar bem conta dele, da forma que o Senhor quer que uma esposa cuide do marido. Compreendo que a esposa deve ser uma coroa para o marido. Provérbios, capítulo 12, versículo 4. A importância da obediência. No dia 28 de maio de 2000, depois da minha oração da manhã, o Senhor mostrou-me o exterior da nossa igreja, e depois a visão passou para o interior. Vi a presença do Senhor com a sua túnica dourada e coroa em frente ao púlpito. O interior da igreja estava inundado de luz. Era brilhante como o sol. Foi então que o Senhor me disse para esta a libertar para o mundo a minha dança que opera milagres. Quero tanto ver a nossa igreja abençoada com esta dança e quero trazer glória para o meu Senhor. O Senhor passou horas incontáveis comigo para me ajudar a preparar para esta obra. Na verdade, para mim, não é importante o que eu quero fazer enquanto estou na terra. Tudo é para o Senhor e para os meus irmãos e irmãs em Cristo e almas perdidas. Quero que outros sejam abençoados através de mim. Verdade, sou uma pessoa que gosta muito de privacidade e não quero que reparem em mim. Apesar dessa timidez da minha natureza, o Senhor não me deu outra escolha a não ser que os outros reparem em mim. Não procuro uma vida confortável nem mesmo uma hora por dia. O meu coração sente um grande desejo de fazer a obra do Senhor e esta aspiração preenche os meus dias. Durante muito tempo levantei-me antes das 4 da manhã para orar. Quando oramos durante pelo menos metade do dia, todos os dias não temos muito mais tempo para outras coisas. Desde que o Senhor me mostrou o céu, não dormi mais da maneira que como dormia. Não há muito tempo para descontrair. Todos os dias quero aprender tantas coisas sobre a palavra de Deus para me preparar para o meu ministério, embora até o presente momento ele consista apenas de dança. O Senhor diz que fará tudo por mim, mas ainda quero aprender muito mais acerca dele e da sua palavra. Tenho uma sede inextinguível e fome por Deus e pela sua palavra. Não há forma fácil de servir o Senhor. Para agradar ao Senhor, devemos submeter tudo totalmente a Ele, incluindo aquelas coisas das quais podemos não querer abdicar. Fazemo-lo por amor a Ele.
Quando vêm os tempos difíceis, eu penso na cruz do Senhor, e esta memória capacita-me a suportar seja o que for. Todo aquele que quiser ficar para sempre com o Senhor Jesus deve trabalhar diariamente pela sua salvação, todos os dias de sua vida. Não podemos ser cristãos liga-desliga, porque não sabemos quando ele voltará para vir buscar o seu povo. Quando nos habituamos a um estilo de vida de total obediência, não queremos viver de outra forma. Quando as nossas vidas são totalmente obedientes ao Senhor, nunca mais teremos de nos preocupar com nada. De tempos a tempos, é-nos requerido passar por certas tribulações e provas. Através delas, aprendemos que sempre podemos depender do Senhor e que não importa o que aconteça, temos a nossa paz e alegria com Ele e através dele. A amizade com o mundo é inimizade de Deus. Quero dizer a todos os cristãos desobedientes deste mundo, por favor, não fiquem demasiado confortáveis com o mundo. Fiquem despertos, porque o nosso Senhor Jesus vem buscar-nos. Isto pode acontecer em qualquer altura. Tire um momento para ler Lucas, capítulo 17, versículo do 26 ao 36. Se você for continuamente desobediente e apreciar mais o mundo do que o nosso Senhor Jesus, que morreu por si, não pode esperar ver a sua face. A obediência é muito importante para o nosso Senhor. Ele mostrou-me muitos cristãos que ficaram para trás, incluindo algumas pessoas que conheço pessoalmente. Ele virá por aqueles que estão prontos à espera dele. E isto vai acontecer sem esperarmos e sem darmos por isso. O coração do nosso Senhor tem compaixão pelas pessoas desobedientes e pelas almas perdidas. O seu amor dentro de mim faz com que eu pense nas almas perdidas e nos cristãos mornos de todo o mundo. Permaneço vigilante em oração por eles, porque sei o que lhe vai acontecer no fim, se não despertarem. Se você é um cristão morno, por favor, preste atenção, especial atenção a que eu estou a dizer. Não pode amar nada nem ninguém mais do que o nosso Senhor Jesus, que morreu por si. Se um pregador lhe disser que todos os cristãos que vão à igreja vão para o céu, é melhor encontrar outra igreja. Quando somos salvos, o Senhor espera que oremos continuamente e estudemos a Bíblia. Por isso, certifique-se de que está espiritualmente desperto, sem depender do ensino de ninguém. Quando você estuda e ora continuamente, então entenderá os ensinos da Bíblia, porque a unção lhe ensinará todas as coisas. 1 João capítulo 2, versículo 27. Depois de sermos salvos, devemos continuar a operar a nossa salvação. Isso significa que devemos obedecer à palavra de Deus e agradar-lhe em todas as áreas de nossas vidas. Este livro mencionou muitas vezes a obediência, porque ela é muito importante para o nosso Senhor. Ele quer trazer todos para o seu reino. Muitos cristãos têm muitos problemas por causa da desobediência ao Senhor, quanto aos dízimos, ofertas e ajudas aos necessitados. Ainda vivem da mesma forma que viviam antes de serem salvos. Estudei muitas pessoas que dão dízimos e ofertas, incluindo meu filho, a minha filha e outros amigos. Aqueles que dão o dízimo e ofertas têm vidas continuamente abençoadas em todas as áreas. Inversamente, aqueles que não dão o dízimo, apesar de irem à igreja e fazerem muitas coisas para a obra de Deus, muitas vezes chegam à conclusão de que suas vidas, na realidade, não são abençoadas e constantemente têm problemas. O Senhor fica muito triste com as pessoas que não estão a dar o dízimo. Malaquias, capítulo 3, versículo do 8 ao 10. O Senhor mostrou-me e disse-me claramente que aquele que não é dizimista não verá a sua face, porque ama o dinheiro mais do que a ele. O dízimo é 10% do seu salário líquido, não do seu salário líquido, não do salário líquido. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas quer que cada crente traga o dízimo à sua casa para que a igreja possa fazer a obra de Deus. As ofertas são dádivas de amor para os necessitados e ações de graças à casa de Deus e diferentes áreas do ministério. Toda a obra de Deus requer dinheiro. Qualquer que conseguir fazer essas coisas fielmente será o mais abençoado pelo Deus Todo-Poderoso, porque é obediente e mostra amor. Essas duas coisas são mandamentos muito importantes de Deus.
Se você quer ficar com Jesus para sempre no céu e ter uma vida abençoada enquanto estiver aqui na terra, por favor, tome atenção ao que o Senhor diz. Tenho a responsabilidade de escrever a verdade das palavras de Deus. Escrevi isto o mais claramente que posso para que os novos crentes e alguns cristãos que sintam confusos quanto ao dízimo e ofertas possam entender plenamente. Testemunhar para Jesus. Quando dou testemunho a outras pessoas, alguns concordam em receber Jesus como seu salvador pessoal, mas outras respondem, agora não. Normalmente digo-lhes para não esperarem muito, porque pode ser tarde demais. Quando morremos, acabaremos por ir a um de dois lugares, para o céu ou para o inferno. Sei que infelizmente nunca mais verei alguma dessas pessoas, porque em muitos casos a sua decisão de aceitar Jesus vem tarde demais. Quando falo de Jesus aos outros, começo por dizer-lhes o que ele fez por nós e o quanto nos ama. Aquele que crê que ele é o Filho de Deus viverá para sempre com ele no céu. Depois disso, se ainda se recusarem a receber a salvação, eu digo-lhes que depois de o povo de Deus ser levado para o céu, se ainda estiverem vivos, nunca recebam o número de Satanás, 666. Se receber esse número, você estará com Satanás, não com Jesus, e arderá no lago de fogo para toda a eternidade. Se recusar receber o número de Satanás, será morto, mas terá vida eterna, porque morreu por Jesus. Segundo Apocalipse, capítulo 13, versículo do 15 ao 18, e Apocalipse, capítulo 14, versículo do 9 ao 13, para mais informações sobre essas importantes questões. Creio que o Espírito Santo me dirige para dizer essas coisas, portanto eu tenho uma ousadia invulgar e sobrenatural para falar essa mensagem aos outros. Tal como Jesus, não quero que uma única pessoa pereça. Comecei a ir à igreja porque não queria ir para o inferno. Criei nessa mensagem e tive muito receio de morrer antes de ser batizada. No entanto, fui batizada mesmo sem ter estudado a palavra de Deus. O inferno que o Senhor me mostrou era muito pior do que ouvi outras pessoas escreverem. Espero que quem ler este livro continue a crer e a manter-se alerta à mensagem da salvação. Só porque vamos à igreja não significa que vamos para o céu. Se não vivemos pelos mandamentos de Deus, ele fica muito descontente conosco. Os cristãos desobedientes não podem entrar no reino de Deus. O céu tem muitos níveis e lugares diferentes. O Senhor mostrou-me e disse-me isto muitas vezes. Quando somos salvos pelo sangue de Jesus, devemos fazer o nosso melhor para deixar todas as coisas do mundo e viver para Ele. Devemos estudar a palavra de Deus, porque é impossível viver uma vida santa sem o fazer. Compreendo que muitos cristãos não gostam de ouvir a verdade da palavra de Deus, simplesmente porque não querem mudar. Renascer significa que já não desejamos as coisas impuras que costumávamos desejar. Queremos apenas agradar a Deus. Digo isso porque eu amo e a amo. Tenho o amor de Jesus em mim, e é por isso que digo todas essas coisas. Não me importa o que pensam de mim. Creia apenas que me importo muito consigo. Focar a atenção primeiro no Senhor. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, segundo Samuel, capítulo 6, versículo 14. Enquanto dançava no Espírito durante o culto do dia 4 de junho de 2000, eu esperei uma grande surpresa do meu Senhor, mas nada de incomum aconteceu. Mesmo assim, fiquei muito feliz na igreja, em vez de me sentir desencorajada como tinha ficado noutras ocasiões. De fato, eu fiquei desencorajada tantas vezes antes por causa da dança, porque tinha esperado milagres para a igreja. Quando os milagres não aconteciam, eu queixava-me ao Senhor. No entanto, em maio de 2000, eu prometi ao Senhor que nunca mais me queixaria por causa da minha dança outra vez, acontecesse o que acontecesse. Depois de sair dos cultos nesses dias de junho, voltei a ficar desencorajada. Quando cheguei a casa, comecei a orar, como é meu hábito depois do culto. Desta vez, porém, senti-me ainda pior. No entanto, apesar do que senti, orei. Enquanto eu falava com o Senhor, escondi os meus sentimentos. Eu sabia que o Senhor entendia o que eu sentia, mas parecia estar a ignorar os meus sentimentos. Creio que Ele estava à espera para ver se eu conseguia manter a promessa que lhe fiz da última vez. Continuamos a falar das coisas do costume
e de costume ele libertou-me. Depois dele me libertar, senti-me pior do que nunca e repreendi o inimigo. No entanto, nem mesmo isso me ajudou, mostrando-me que os meus sentimentos não vinham do diabo. Algumas horas mais tarde, durante meu tempo de oração, sentei-me e tentei orar, mas desta vez eu não quis orar pelas suas promessas. Normalmente eu oro 4 vezes por dia, mais ou menos, à mesma hora. Eu disse ao Senhor que desta vez não queria orar pelas promessas. Foi a primeira vez que recusei alguma coisa ao Senhor, mas a sua resposta foi simples e direta: deves obedecer. Embora eu entendesse a sua mensagem, a minha mente estava demasiado perturbada para obedecer, e a minha tentativa de orar não foi sincera. Eu disse ao Senhor: eu não quero os teus dons, porque eles fazem me pecar contra ti. Não pedi nenhum destes dons que me ofereceste. Tudo o que quero fazer para o resto da minha vida é adorar-te, agradar-te e fazer-te feliz. Todas as tuas promessas fazem com que eu peque contra ti, porque eu espero demais e o meu desejo é que todos os irmãos e irmãs sejam abençoados por essa dança. Não me posso focar em ti enquanto estou a adorar-te desde que comecei a fazer esta dança. Durante cada dança fico preocupada a pensar se acontecem milagres na igreja. Quero tanto que esta igreja seja abençoada por esta dança e a maior parte das vezes até me esqueci de adorar-te. De, Depois de todas essas palavras, novos pensamentos vieram à minha cabeça. No entanto, eu estava a falar com o meu coração, não com a minha boca. De repente percebi quantas coisas erradas eu tinha feito durante tanto tempo. Eu também me tinha queixado tantas vezes por causa do meu desencorajamento. Depois de compreender essas coisas, comecei a humilhar-me diante de Deus e a pedir perdão. Ele respondeu suavemente: já esqueci tudo isso, querida. Depois o Senhor começou a falar comigo. Ele disse: tenho te dito que tens de focar primeiro no Senhor e depois no trabalho que tens de fazer. Não tens feito isso. Durante cada dança, estás preocupada que as pessoas recebam milagres e esqueces da glória de Deus. Esta dança eu criei para o meu prazer, não para te preocupares com os milagres. Quando eu tenho prazer, os milagres acontecem. São os meus milagres, não os teus. Nunca deves esquecer quão importante essa dança é para o teu Senhor. Depois de ter dito essas coisas, senti-me tão embaraçada. Compreendi como essa dança era importante para o Senhor. Só o movimento das mãos tinha demorado 16 meses. E todos os outros movimentos e o desenvolvimento do poder do Espírito Santo no meu corpo levaram quase 3 anos antes de que eu sequer comece a dançar na igreja. Dançar na praia. Em capítulos anteriores, mencionei alguns dos nossos dias na praia. Todas as segundas-feiras de manhã, o Senhor acordava-me depois da meia-noite e agitava o meu corpo durante exatamente 30 minutos. Nunca se atrasa nem adiante um minuto sequer. Se adormeço por 5 minutos que seja, os tremores começam do princípio. Depois de 30 minutos de tremores, a presença do Senhor vem a mim e ele diz: filha, temos de ir para a praia. No momento em que ele diz isto, meu corpo treme ainda mais e vem uma unção ainda maior. E posso ver o meu corpo transformado a andar com o Senhor Jesus na praia de mãos dadas comigo. Andamos pela praia à beira-mar e depois subimos para a colina e sentamos-nos numa enorme rocha. Esta praia e rocha foram aquelas que ele usou para me revelar o céu. Quando lá chegamos e nos sentamos, coloquei o meu braço direito debaixo do seu braço. E o Senhor disse-me: tens de ver a água. Quando ele disse essas palavras, pude ver a água da praia que estava à nossa frente. Houve o mesmo cenário durante a sua visita depois dele ter me explicado muitas coisas sobre a minha dança e o seu verdadeiro propósito. Depois de termos andado durante algum tempo, ele disse: deves cantar. Então cantei. Depois de eu cantar, falamos durante um bocado e ele disse: agora tens de dançar. Instantaneamente ajoelhei diante do Senhor e comecei a cantar e a dançar. O Senhor sempre se senta de pernas cruzadas enquanto eu estou a dançar assim. Não vejo o seu rosto, mas sei quando ele está feliz ou triste. Com esta dança, ele fica sempre contente e percebo que está a sorrir. Sorrio continuamente para ele enquanto estou a dançar. Sempre que estou com o Senhor na praia, sinto o mesmo que sentia quando ele me levava ao céu. Nessas alturas fico completamente focada no Senhor. Não consigo pensar em mais nada.
Não há palavras para expressar a alegria que sinto quando estou com Ele. Como desejo que esses tempos de doce comunhão pudessem durar para sempre. Sempre que estou com Ele na praia, eu digo ao Senhor que quero que nunca acabe. Esta dança de segunda-feira de manhã dura mais de 40 minutos. Depois da dança acabar, o Senhor elogia-me de tal maneira que sempre me sinto embaraçada, porque o que Ele diz parece bom demais para ser verdade. Depois desses momentos de elogio, Ele diz: tens de ver isto. Então começo a cantar de novo e vejo todo o oceano durante um tempo. Pouco depois a cena muda e vejo o mundo inteiro. Depois disso falamos de novo e ele diz: tenho de te levar de volta para dormires. Com cada palavra que ele diz, os nossos corpos movem-se, como se fossem personagens de um vídeo. Tudo isto leva de 2 a 2 horas e meia. No fim do nosso tempo juntos, o Senhor sempre me dá um grande abraço e depois vejo-o andar à beira da água. Consigo ver claramente as costas do Senhor quando ele anda à minha frente. Tudo o que se passa na praia envolve meu corpo transformado. O meu corpo real está deitado na cama, participando da dança e no canto. Lembre-se de que o Senhor usa o meu corpo espiritual, mas todo pensamento e sentimento tem lugar no meu corpo físico. Isso significa que o corpo espiritual de Jesus e o meu corpo espiritual estão juntos. Se eu tiver alguma dor no meu corpo antes da visita de Jesus, a maior parte das vezes é curada. Depois das caminhadas com Jesus na praia, quero explicar tudo sobre essas experiências tão claramente quanto conseguir, para que quando as crianças lerem possam entender plenamente. As crianças têm uma capacidade maravilhosa para entender, porque este livro é tão importante para o Senhor, porque são inocentes, confiantes e abertas para o Senhor. Na segunda-feira do dia 27 de maio de 1996, quando o Senhor me levou até a praia, ele disse-me: vou trazer-te a esta praia todas as segundas-feiras, até hoje. Ele nunca falhou uma única vez. Ele disse que isto continuaria a acontecer até o último dia. Compreendi finalmente que a minha fé tinha sido fraca e por isso eu tinha ficado tão desencorajada. Eu me tinha queixado ao Deus Todo-Poderoso. Desde que despertou em mim este entendimento, durante cada dança, busco apenas a face do Senhor e nunca me preocupo com nada nem ninguém quando estou a dançar. Apenas me queixei sobre a dança porque pensei que com cada dança viriam cura e libertação à igreja. Eu pensei isto porque ele me mostrou muitas cadeiras de rodas na igreja. O nosso Senhor Deus nunca dá muitos pormenores, no entanto, as suas palavras são breves e sucintas. Grandes testes. O Senhor começou a testar-me em cada área da minha vida. O maior teste de todos diz respeito aos meus entes queridos. Também creio que as minhas queixas sobre a dança fizeram com que ele adiasse o cumprimento das suas promessas. Certamente o Senhor poderia ter me dito o que eu estava a fazer de certo ou errado, mas Ele quer que eu aprenda sozinha. A sua preparação na minha vida para a obra para a qual Ele me chamou não tem sido fácil. Aprendi que Ele não quer que tenhamos nada de maneira mais fácil. A sua palavra diz-nos que temos que passar por tribulação para entrar no reino. Você pode ver em Atos, capítulo 14, versículo 22. Dançar no púlpito. No dia 17 de junho de 2000, depois da minha oração da noite, e no final da nossa conversa, o Senhor disse: tenho de ouvir o que digo sobre a dança. Eu respondi: o que disseres, Senhor? Vou esperar e receber. Ele disse: tem de dançar na plataforma amanhã de manhã. Tem de ir para a igreja cedo e falar com o pastor, e dizer-lhes que vai dançar para a plataforma. Quando ouvi isto, meu coração descaiu, porque é algo que eu não queria fazer até que os milagres começassem a acontecer com a minha dança. Mesmo assim, eu disse-lhe: vou obedecer-te, Senhor. O meu coração ficou muito perturbado, porque tenho estado a fazer a mesma dança todos os domingos, virada para a congregação desde 9 de janeiro de 2000. Eu já tinha ouvido de um dos pastores que os membros da igreja tinham perguntado por que é que eu não me virava para o grupo de louvor. Eu disse-lhe que tinha que obedecer ao Senhor. Não é porque eu queria fazer isso. A minha maior preocupação tem sido não perturbar o grupo de louvor, mas vou contra o Senhor nesses assuntos. A minha única resposta deve ser sempre obedecer-lhe. Há cerca de 3 meses pensei:
E se o Senhor quiser que eu vá dançar para a plataforma? Por isso eu falei com o pastor principal, o pastor Wolfson. Eu perguntei se poderia dançar em qualquer lugar, mesmo na plataforma. O pastor disse-me que eu poderia dançar em qualquer lugar, mesmo na plataforma. Depois de ele ter dito isto, pensei que não haveria problema em dançar na plataforma, se o Senhor me dirigisse a fazer isto. Quando me levantei na manhã do dia 18, fiquei feliz por estar a fazer o que o Senhor me pedia. Nessa manhã fui cedo para a igreja, mas não consegui encontrar o pastor Wolfson. Enquanto procurava, encontrei outro pastor e disse-lhe o que o Senhor me tinha dito sobre a dança na plataforma. Esse pastor disse: está fora de questão. Então eu disse: pastor, está a colocar as pessoas acima da palavra de Deus? O Senhor pediu-me para dançar na plataforma para abençoar a igreja. Então o Senhor disse-me: não te preocupes, eu vou tratar disso. Quando eu estava a orar antes da dança começar, o meu coração dizia: apesar da recusa do pastor, tenciono subir para a plataforma e dançar, porque devo obedecer ao Senhor. E não me importo se for expulsa da igreja. Se não houver espaço suficiente na frente, eu vou para trás do grupo de louvor. Se o Espírito Santo me dirigir para lá. Qualquer que sejam os resultados, eu não queria desobedecer ao Senhor. O Senhor conhece sempre os meus pensamentos. A sua voz reconfortante e agradável disse: filha, não tens de ir para a plataforma até que eu esteja pronto para ires. Estou muito contente com a tua obediência. Fico feliz. Sempre que fores para lá, fica na frente, nunca atrás do grupo de louvor. Toda a plataforma é tua. O Senhor sabia o quanto eu não queria dançar na plataforma com a equipe de louvor. Ele queria deixar claro o quanto eu estava disposta a obedecer-lhe, a agradar-lhe e a colocar em primeiro lugar. Eu obedeci-lhe, em tudo correu bem. E ir à igreja pelas razões certas. Depois do centro cristão de New Puget Sound, a igreja onde tínhamos assistido previamente ter sido construído, tiveram de esperar por uma oferta que cobrisse as despesas para Alcatifa. Ocorreu-me que o Roger e eu poderíamos pagar Alcatifa, por isso consultei o Senhor quanto a esse assunto, numa voz algo desagradável. Ele disse: minha filha, não deves preocupar-te com isso. Na minha casa não procuro alcatifas, procuro apenas o coração da igreja. Muitas igrejas estão a tentar gastar tanto dinheiro para embelezar a igreja, mas não há muitas a tentar agradar-me. Quero que todas as igrejas tenham as pessoas para pregarem o evangelho e mandá-las para o campo de missão. Ao mesmo tempo, ele também expressou o seu desagrado quanto às pessoas que vão à igreja sem colocá-lo em primeiro lugar. Nesta manhã em especial, enquanto eu orava, durante 30 minutos antes do louvor começar, reparei que havia pessoas a falar alto e a rir. Muitas delas partilhavam com as outras todas as experiências que tinham tido durante a semana. O Senhor falou comigo: vês, minha filha, em vez de se curvarem e orarem na minha presença, preferem falar das coisas mundanas. Podes ver por que tantas igrejas não são abençoadas. Evangelismos e ofertas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. A visão do céu com que fui abençoada compele-me a testemunhar a outros. Eu compro Bíblias e Novos Testamentos para dar a outras pessoas. Marco todas as passagens importantes, escrevo os apontamentos para explicar sobre Jesus e incluo um folheto sobre a salvação. Distribuo essa literatura sempre que tenho oportunidade de testemunhar. Desde dezembro de 1999, incluo também os boletins da nossa igreja e um cassete da Merrick Baxter, Uma Revelação Divina do Inferno, nos materiais que distribuo enquanto dou testemunho. Coloco tudo num saco e sempre que vou à rua levo vários comigo. Conforme o Senhor me dirige, eu tenho os distribuído. Nunca levo nenhum para casa. Falo com as pessoas em todo lado. Nas mercearias, parques de estacionamento, no centro comercial, em outras lojas, nos correios, nas filas, na espera dos bancos ou mesmo em qualquer outro lugar. Que privilégio é testemunhar sobre o meu Senhor, e em todo lado. O meu desejo de falar sobre Jesus é esmagador, de tal maneira que não consigo evitar.
Por vezes isto é irritante para os outros que me acompanhavam. Portanto, geralmente saio sozinha. Aprendi que a melhor maneira de eu começar a testemunhar a alguém é simplesmente perguntar se crê em Jesus. Muitos respondem, eu creio em Deus. Isso geralmente significa que não conhece nada sobre Jesus. É então que começo a apresentar a mensagem do Evangelho. Eu experimento alguma rejeição quando estou a testemunhar, mas isso não me incomoda absolutamente nada. Descobri que é mais fácil testemunhar a jovens e a afro-americanos. Quase 99% dos jovens não são salvos, a quem o testemunho recebem um pacote de materiais que lhes ofereço. Por vezes o Espírito Santo dirige-me a orar por eles naquele preciso momento. Oro pela salvação deles e repreendo o diabo. Sempre que repreendo o diabo, uma unção de ousadia vem sobre mim e eu salto. Creio que isto acontece porque o Espírito Santo fica feliz. Nunca planeio que vou orar pelos outros. O Senhor sempre me dirige. Muitas pessoas a quem falei conhecem o Senhor, mas não têm tempo para Ele. Há tantos cristãos a trabalhar ao domingo. Algumas vezes, quando tentei testemunhar no parque do estacionamento, no momento em que mencionei a palavra Jesus, as pessoas disseram, não quero ouvir sobre isso, e fugiram de mim. Certa vez uma senhora disse-me, é por causa de pessoas como a senhora que eu não quero ir à igreja. Tenho certeza de que ela disse aquilo porque lhe falei no nome de Jesus. Para ela, infelizmente, eu estava a fazer uma coisa terrível. Ela não compreendeu que tudo o que eu queria era vê-la salva. Eu pedi ao Senhor que a abençoasse e a salvasse. O meu coração parte-se por causa daqueles que não querem saber de Jesus. Nunca posso esquecer aqueles que estão no inferno e tentam escapar do fogo, mas não conseguem. Isto aconteceu aos meus pais porque nunca tiveram oportunidade de ouvir sobre Jesus. Esta é uma das razões porque tenho que partilhar o nome e o Evangelho de Jesus com as pessoas em toda parte. Elas precisam de conhecê-lo. Graças a Deus, muitos dos que não conhecem Jesus gostam de ouvir falar sobre ele e ficam contentes por receberem a mensagem e os materiais que lhe ofereço. O Senhor quis que eu incluísse o cassete de Mary K. Baxter no pacote de materiais que distribuo. Alguém da igreja ofereceu-me esse cassete depois de eu ter tido a revelação do céu. Naquela altura eu não tinha qualquer desejo de a ouvir, porque tinha acabado de passar por uma experiência tão maravilhosa no céu, mas a visão do inferno tinha sido tão aterradora. Naquela altura eu sentia que uma visão era suficiente para o resto da vida. 2 anos mais tarde, o Senhor recordou-me deste cassete e tive um desejo muito forte de ouvir. Quando ouvi as palavras de Mary, criei imediatamente em tudo que ela dizia ter sido a sua experiência no inferno. Ouvi dizer que o livro de Mary tinha sido traduzido em muitas línguas. Sei que foi traduzido em coreano. Um dos meus sobrinhos na Coreia leu o livro e ficou assustado de morte. Creu em tudo o que leu e agora está a assistir aos cultos. Creio que 100% do que Mary diz em uma revelação divina do inferno é a verdade, porque é absolutamente bíblico. A Bíblia diz que os mentirosos não verão a Deus. Segundo Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. O Senhor também me disse que cada palavra que Mary disse sobre o inferno é verdadeira. Ele disse que o castigo de algumas pessoas será pior do que a Mary disse. Ele continua, é muito importante que todos leiam o livro da revelação de Mary, porque qualquer pessoa pode ser castigada dessa forma, até mesmo muitos crentes. Em resultado disso, eu tenho um grande desejo de distribuir este cassete. Eu já distribuí centenas de cassetes dessas. Creio que cada cassete que distribuí tocará as vidas de muitas pessoas. Aprendi muitas coisas sobre as pessoas enquanto ministrei e testemunhei na rua. Dei muitos desses pacotes a cristãos que não vão à igreja ou não podem ir. Até dei a cristãos que vão à igreja para que possam ministrar a outras pessoas, partilhando esses materiais com elas. Vários católicos romanos receberam os pacotes. Fiquei surpreendida por saber que alguns deles não se consideram cristãos. A esses digo normalmente que se crermos em Jesus somos cristãos. Da mesma forma, falei com vários mormons e testemunhas de Jeová. No entanto, esta gente preciosa nunca quis receber os meus pacotes. A todos quantos eu dou o pacote, explico sobre Jesus e falo do conteúdo da cassete. Normalmente fico muito contentes, mesmo alguns incrédulos mostraram muita vontade de ter a Bíblia. Devemos lembrar-nos de orar pelos cristãos que trabalham
ao domingo. Creio que a volta de Jesus está próxima e que o diabo quer manter os cristãos ocupados no dia do Senhor. Tal como testemunhei e aprendi sobre o local de trabalho das pessoas. Por exemplo, se houver 5 pessoas no local de trabalho e 2 forem salvas, e 3 não forem, em muitos dos casos, as não salvas nunca ouvem as salvas falar de Jesus. Sei que isto acontece frequentemente porque quando testemunhei as 3 que não conhecem Jesus, eles falam dele e da salvação, eles ofereço o pacote, a maior parte delas recebeu e ficou muito contente. Por vezes dizem que sabe que os seus colegas de trabalho são cristãos, mas nunca lhe falaram da sua fé. Precisamos de partilhar a nossa fé com todos quanto conhecemos, porque testemunhar é o trabalho mais importante de que podemos fazer para nosso Senhor Jesus. Ele morreu pelos pecadores. O Senhor disse-me: se aqueles que são salvos não testemunharem, como é que os incrédulos poderão conhecer-me? Creio que quando os cristãos não falam sobre a salvação com os incrédulos, Deus fica muito triste. Os 2 vales. Quando formos para os céus, vamos ver que há 2 vales diferentes, fora dos portões do reino. Não quero andar para sempre no vale. O Senhor mostrou-me esses 2 vales 2 vezes. Aqueles que estão no vale estão fora do reino do céu. Quando entrarmos no reino do céu para viver lá para sempre, será 1000 vezes melhor do que esta terra. Alguma vez poderá ser, mesmo quando caminhamos aqui com o nosso Senhor Jesus. Ele preparou todas as coisas para o nosso prazer, porque Ele sabe do que gostamos. Lembre-se que quase todas as coisas no céu são semelhantes ao que temos na terra. A beleza da terra nunca se poderá comparar ao céu. Alguns dirão que não podem crer nessas coisas porque não está na Bíblia. Isto é uma questão de escolha pessoal. No entanto, descobri que quase tudo que o Senhor me mostrou tem as suas raízes na Bíblia. O Senhor escolheu-me para profetiza dos últimos dias, para que me possa mostrar algumas coisas que não estão claramente descritas na Bíblia. Segundo Joel, capítulo 2, versículo do 28 ao 30. Isto acontece porque ele está pronto a levar o seu povo para o céu. A conclusão do ministério de rua. Depois de 8 meses de ministério de rua, no dia 30 de julho de 2000, o Senhor disse-me que esse meu ministério tinha terminado. Fiquei muito contente por ouvi-lo dizer que eu o tinha desempenhado bem. Enquanto fazia esse ministério de rua, tinha um desejo ardente de distribuir pacotes e quase toda a gente os aceitou. Depois do Senhor me ter dito que o meu ministério de rua tinha terminado, já não experimentei o mesmo desejo. No entanto, ainda tentei ministrar e dar pacote às pessoas, mas 7 pessoas no mesmo dia rejeitaram meu testemunho. Tive grande prazer em saber que todos a quem dei os pacotes eram escolhidos de Deus, e creio plenamente que não irão perecer. Apreciei cada momento do ministério de rua, ainda testemunho sempre que tenho oportunidade, mas não é o mesmo que o ministério em que me envolvi durante aqueles 8 meses. Depois de cada oportunidade que eu tive para testemunhar, senti uma alegria indescritível. Eu andava com um sorriso nos lábios e as pessoas olhavam para mim com admiração. Agora pode entender porque os anjos se regozijam e dançam de alegria cada vez que um pecador se arrepende. Por cada pessoa que tive o privilégio de levar ao Senhor, orei continuamente 6 dias por semana. Isso faz me lembrar um agricultor que plantou uma semente no solo e sabe que tem que regar, fertilizar e cultivar a semente para que produza fruto. A oração intercessória é uma das forças espirituais mais poderosas que existem. Um desejo de dar. Todos os sábados à noite, depois da oração da noite, e de todos os domingos de manhã, depois da oração, o Senhor derramava sobre mim uma unção muito forte e especial. Cobre todo o meu corpo e muitas coisas invulgares acontecem ao meu corpo durante esse tempo. É difícil de explicar exatamente o que acontece porque tanto o meu corpo quanto a minha mente me parecem estranhos. Esta unção poderosa sempre vem sobre mim no domingo de manhã, quando tenho que fazer a dança que opera milagres. Desde que sou cristã, que o meu desejo é dar. A princípio eu me invejava aqueles que podiam dar o dízimo e ofertas, porque nessa altura eu não podia. Tínhamos acabado de chegar da Califórnia e o meu marido não era salvo.
O meu marido foi salvo só 1 ano e meio depois. Durante a segunda semana da sua vida cristã, ele começou a dar o dízimo, porque eu lhe pedi. Como resposta, as nossas bênçãos começaram a aumentar mais a cada dia. Até o presente dia, nunca tivemos de pedir coisas materiais. Deus abençoava-nos continuamente mais do que esperávamos. Com isto, não me estou a gabar, só quero que cada irmão e irmã obedeça a palavra de Deus quanto a isto, porque sei que todo aquele que não o fizer não será abençoado, da mesma forma que nós fomos. Não consigo deixar de dar a quem está a precisar de ajuda. O meu marido e eu temos limitações quanto ao dar, mas quero muito poder dar mais. Os meus planos para dar, quando o Senhor me abençoa com suas promessas de suprimento financeiro, são para sustentar ministérios missionários e os sem-abrigo. Eu disse ao Senhor que quando Ele me enriquecer, como Ele me prometeu, não haverá crianças com fome neste mundo. No meu crescimento no Senhor, aprendi uma lição muito importante sobre dar. De manhã cedo, num sábado de maio de 2000, passei por uma lavagem de carros feita por crianças e parei ali para ajudá-las e testemunhar de Jesus e para dar-lhes um pacote com os materiais sobre a salvação. Ao fazê-lo, reparei num grupo de pessoas num dos lados que tinha alguma comida. Eram muito amigáveis e convidavam as pessoas para falarem de uma cruzada evangelística na Rússia, em junho. Recolhiam ofertas para a igreja na Rússia. Eu só tinha US$ 40, que imediatamente lhes dei. Quando fui para casa, senti um desejo muito profundo de dar mais. O meu marido não estava em casa naquele dia. De repente, pensei nos US$ 500 que tinha guardado como fundo de emergência. Por isso, consultei o Senhor e ele disse-me que eu deveria dar essa quantia. Quando regressei à lavagem dos carros, eu lhes dei o dinheiro. Senti-me muito feliz. Reparei na lista que assinei que a minha tinha sido a maior oferta do dia, porque assinei quando dei. Depois de ter entrado no carro, comecei a rir de tal maneira que não conseguia parar de rir todo o caminho até a casa. No momento em que entrei em casa, comecei a rir com mais força e a saltar, tomada de uma alegria indescritível. Durante todo aquele dia senti uma alegria tremenda e quis dar ainda mais. Eu estava assim tão feliz porque sabia que o Senhor estava contente. De fato, ele disse-me que estava contente com o que eu tinha feito nesse dia. Desde aquele mês, o Senhor abençoou mais do que poderíamos imaginar. Durante algum tempo, nem sequer contei ao meu marido, mas contei-lhes uns meses mais tarde e ficou aparentemente contente com isso. Normalmente falamos do que damos, mas desta vez fiz com as minhas poupanças. Disto aprendi que quem dá com amor será abençoado 100 vezes mais. A capacidade para dar-me vontade de louvar a Deus mais e mais. Tenho dito isso ao Senhor, que quero que todos sejam capazes de ler o meu livro, especialmente as crianças. Posso imaginar como ficarão empolgadas quando entenderem o que tem à espera delas no céu, onde se divertirão para sempre. O nosso Senhor tem um amor muito especial pelas crianças e partilha esse amor especial por elas. Eu oro todos os dias pelas crianças e jovens, pedindo ao Senhor que os salve. O meu marido e eu não desejamos ter mais do que temos agora. O Senhor abençoou-nos com tudo o que precisávamos antes de o conhecermos e sempre vivemos confortavelmente. Nunca fomos ricos, mas também nunca nos importamos muito com isso. Nesse momento, o nosso desejo de sermos ricos é simplesmente para servir o Senhor e deixar que as nossas vidas façam a diferença na vida de outras pessoas. De fato, eu sentir-me-ia muito desconfortável se tivesse uma casa muito cara e um carro muito caro. Entendo que muitas pessoas morrem de fome e parece haver sempre uma falta de fundos para mandar para a obra missionária em todo o mundo. Creio que mesmo que eu não queira, o Senhor me vai abençoar com a sua casa e um carro melhor, porque Ele já me mostrou essas coisas. Antes de ser cristã, o meu maior desejo e a minha atividade preferida era ir às compras. Agora todo esse desejo de ir às compras morreu. No entanto, quero comprar roupas bonitas para vestir na casa de Deus, para adorar ao Senhor. Eu sei que Ele olha apenas para os nossos corações, mas quero respeitá-lo e honrá-lo a toda hora.
Quando estamos diante do nosso Deus Todo-Poderoso, devemos ter a melhor aparência possível. Dante se sentia muito culpada quando usava roupas bonitas e joias na igreja, porque sabia que algumas pessoas não podiam ter essas coisas. No entanto, o Senhor disse-me para nunca me sentir culpada por usar aquilo com que Ele me abençoou. Embora eu comunique com o Senhor no Espírito, sinto que Ele é tão real e que toma conta de mim, tanto no interior como no exterior. Portanto, temo muito desagradar-lhe. Eu digo-lhe tudo o que quero fazer. Já não tem importância para mim. Senhor, porque agradar-te é tudo para mim. A minha vida nesta terra não significa nada para mim se não puder agradar-te. Ele respondeu à minha oração desta maneira: Filha, o que estás a dizer é muito agradável para mim. Normalmente ele utiliza poucas palavras. Isto realmente refere-se a cada cristão. Se você tem roupas bonitas ou joias, por favor, não se sinta culpado por usá-las. O Senhor disse-me que não devemos esconder dos outros as bênçãos que Ele nos tem dado. É bom que os incrédulos saibam que os cristãos são abençoados. Reparei que muitas cristãs se sentem muito culpadas por usarem na igreja o que têm. Não nos vamos preocupar com as outras pessoas, porque mostrar-lhes aquilo com que Deus nos abençoou, dar-lhes esperança em terem as bênçãos de Deus nas suas vidas também. Isto eu sei. O Senhor fica muito contente quando nos apresentamos o nosso melhor na sua casa. Muitas vezes o Senhor me disse: Estás muito bonita, querida, aqui na igreja. Afinal de contas, o que é que ele não sabe acerca de cada um de nós? Adorar o Senhor. Depois de nos mudarmos para a igreja Betel, dancei apenas 4 vezes durante o culto da manhã. Depois comecei a dançar apenas no culto de reavivamento de sexta-feira à noite, de junho a novembro de 1999. Depois de nos mudarmos para a nova igreja, a Igreja de Todas as Nações, não fiz a dança que opera milagres durante muito tempo. Mas no tempo da oferta, o Espírito Santo levava o meu corpo para o púlpito para dançar. Nunca treinei para esta dança, mas o Espírito Santo move as minhas mãos e o meu corpo, de acordo com a música. Cada movimento é repetido 3 vezes. Muitas pessoas não entendem quão importante é adorar o nosso Senhor. Enquanto adoramos, receberemos a unção, fruto do Espírito, cura, desejos de Deus, batismo no Espírito Santo e alegria indescritível, paz e libertação. Qualquer que adore com um coração sincero, cheio de amor e ações de graças ao nosso Senhor e busca a sua face sem distrações, receberá uma bênção tremenda. Um longo período de preparação. Perguntei ao Senhor qual a razão da demora do cumprimento das suas promessas para o meu trabalho e publicação deste livro. Ele me disse: Desta forma, filha, estou a mostrar que o teu trabalho é muito importante para esses últimos tempos. O teu ministério da dança, que opera milagres, envolve muita coisa e muitas pessoas. Portanto, tive que preparar todas as pessoas que vão ministrar no teu ministério e colocar outras coisas no lugar certo. Mais importante ainda, tive que purificar-te completamente por dentro e por fora. A paixão pelos outros e todas as outras áreas da tua vida estão a ser transformadas para seres mais parecidas comigo quando estive na terra. Seja qual for a situação, o teu coração deve ser capaz de me colocar em primeiro lugar em todas as coisas, para que me possas obedecer como eu obedeci ao meu Pai quando estive na terra. Esta dança que criei para ti deve ser sempre completamente pura, para que o Espírito Santo possa dirigir todos os movimentos. Portanto, o treino teve lugar em público durante tanto tempo para te ajudar a sentires ousadia, confiança e não temeres ficar em frente de ninguém. Não importa se à tua volta há muito barulho e distração, ou quantas pessoas te rodeiam, deves ser capaz de te concentrar apenas em mim. Não deves deixar nenhum barulho nem ninguém interromper a tua mente. É por isso que os teus olhos estão fechados. E te disse para colocares tampões nos ouvidos enquanto estás a dançar. Quando estiver completamente satisfeito com a preparação para o teu ministério, então posso pôr tudo em movimento como um arbusto ardente. Nada o poderá impedir.